texto diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei te ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, ó vigília sem limites, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro está na mão do oleiro, assim estão vocês na minha mão. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque o nosso coração já está aberto, receptivo, Senhor. Nós estamos prontos para receber tudo o que o Senhor deseja realizar através da sua rica, indestrutível e sempre viva palavra de Deus. Nós cremos que a nossa vida nunca mais será a mesma depois dessa madrugada, em nome de Jesus. Quem acredita também, dá um brado de vitória em nome de Jesus. Meus amigos, o profeta Jeremias, ele foi levantado num contexto um tanto quanto caótico para o seu tempo. A mensagem que Jeremias carregava não era uma mensagem que massageava o ego das pessoas, não era uma mensagem que passava a mão nos problemas, nos pecados das pessoas. Não, a mensagem de Jeremias era confrontadora. No entanto, ao mesmo tempo que era confrontadora para que Israel voltasse para os braços do Senhor, era uma mensagem que trazia esperança. Fala comigo, esperança. E escute comigo, eu aprendi que esperança não é a última que morre na nossa vida, é a primeira que renova a nossa fé. Eu e você precisamos de uma vida de esperança. Se ontem não foi bom, você deveria ter acordado hoje declarando: é hoje que o meu milagre vai acontecer, é hoje que Deus vai realizar na minha vida aquilo que Ele preparou. Se o ano passado não foi bom, você chegou aqui em novembro já declarando: ai meu Deus do céu, está sendo do mesmo jeito como o ano passado, mas o ano de 2025 ainda não acabou, e se não acabou, é porque Deus está trabalhando para realizar algo extraordinário na tua vida. Não perca a esperança. Essa era a mensagem do profeta, e o texto bíblico começa dizendo algo tão poderoso. Eu quero rapidamente mostrar algumas lições que a gente precisa aprender para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, para que a gente nunca mais ande cabisbaixo, choramingando pelos cantos como um perdedor, porque você não é perdedor. Pastor Leandrinho, por que eu não sou perdedor? Porque meu Jesus, o seu Jesus, Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Cadê teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Bate na mão de quem está do teu lado e fale para ele assim: ei, por causa da vitória de Cristo, você é mais que vencedor. A primeira lição que eu extraio está logo no primeiro versículo. O texto diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Fala comigo, a palavra. Escute isso, porque no final nós percebemos uma visão acontecendo. Ele vê a casa do oleiro, ele vê o oleiro no seu ofício, mas antes da visão veio a palavra. Antes da visão acontecer, antes de uma mensagem de esperança florescer diante do profeta, veio a
palavra do Senhor. Escute o que eu estou te dizendo. Muita gente quer uma sensação, quer um arrepio da planta dos pés ao alto da cabeça, e você está no lugar certo, onde nós vamos sentir arrepio da planta dos pés ao alto da cabeça. Nós vamos rodopiar aqui nesse lugar. Você está numa igreja da parede preta, mas a nossa alma é pentecostal. Cadê você? Mas antes de tudo, nós precisamos Cadê você que ama a palavra de Deus? Vamos, Vigília Sem Limites. Vamos, diga para você mesmo, diga: eu amo a palavra de Deus. Então pare de querer com sensações aquilo que só se consegue com uma palavra de Deus. Isso aqui que você está vendo não é resultado de sensação, é resultado de uma palavra liberada. Ah, meu lindo, se nessa madrugada inteira tu recebeu uma palavra que entre no teu coração, isso já é suficiente para a tua vida mudar por completo. Pastor, mas eu não senti nada, eu não vi nada, eu não tive uma visão. Mas se tu recebeu uma palavra, a tua vida já pode ser mudada. Cadê você que está aqui comigo? Então é muito claro, porque é a palavra de Deus que muda a realidade da nossa vida. Como assim, pastor Leandrinho? Fala mais sobre isso. Olha só, nós precisamos ter uma compreensão de que homens de Deus, mulheres de Deus, se movem por uma palavra. Deus disse: acredite, ponto final, e ande, se mova de acordo com o que Deus disse. Nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é a única apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para educação, para correção, para erguer você na justiça de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes de você ir, você precisa de uma palavra. Antes de você enxergar algo, você precisa da palavra. Antes de dar o primeiro passo, você precisa dessa palavra, porque é ela que vai alicerçar a sua vida. Pastor, por que tem muito crente andando capenga por aí? Falta palavra. Ah, cadê você que está aqui comigo, querido? Olha isso aqui. Eu tive acesso a uma pesquisa que revela os resultados na vida de quem lê a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, 4 dias por semana. Os resultados são maravilhosos. Primeiro, sentimento de solidão cai 30%. Ah, eu estou me sentindo sozinho. Vai ler a Bíblia. Segundo, problemas com raiva caem 32%. Se tu vê na igreja um irmão raivoso, meu filho, quase daquele jeito, falta de palavra de Deus. Cadê você que está aqui comigo e ama essa palavra? Escute, amarguras em relacionamento, seja no casamento, relacionamento com os filhos ou com os amigos, caem 40%. Você tem 57% menos chances de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%, ou seja, tu vai ter mais vontade e desejo de evangelizar e compartilhar essa palavra com as outras pessoas. Olha só, o aumento do discipulado, ele aumenta 230%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Você tem 61% menos chances de se envolver com pornografia, 68% menos chances de ter sexo fora do casamento, 74% menos chances de se envolver com tigrinho.
Cadê você que ama a palavra de Deus? Eu estou numa vigília, meu filho. Levanta a tua mão agora e adora o Senhor pela palavra dEle. Adora o Senhor, fala obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Mais importante do que uma sensação, mais importante do que um arrepio. Obrigado pela sua palavra. Eu acredito que o reavivamento que a nação brasileira precisa, ela vai começar com um retorno às Escrituras, um retorno à palavra de Deus, onde a palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. A gente não sai perguntando aí o que o profeta achou, não. A gente está perguntando o que a Bíblia diz. A gente não sai perguntando o que a economia me permite, não. A gente sai perguntando o que a Bíblia liberou sobre a minha vida a respeito disso. Segundo lugar, olha o que Deus fala para o profeta. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce, vai até a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Bugou o meu cérebro, pastor, porque nós servimos a um Deus que fala. Cadê você que está aqui comigo? Só que aqui a gente está vendo Deus falando para falar. Você percebeu isso? Veio a minha palavra: vá até a casa do oleiro, levanta-te e desce até a casa do oleiro. Falei, Deus, se o Senhor já está falando aqui, tem uma mensagem profética para o povo de Israel através de Jeremias, por que é que o Senhor não fala? Sabe o que o Espírito Santo explodiu no meu coração na mesma hora? O Espírito Santo me disse assim: é que existem ambientes que não estão preparados para ouvir o que Deus quer te revelar. Tem ambientes que você insiste, mas Deus disse: não é aí, é lá. Deus já está dizendo. Tem lugares que o máximo que tu vai ouvir de Deus é: sai daí. E eu não estou falando só de um lugar geográfico, não. Eu estou falando de ambientes emocionais que a gente entra. Deus está dizendo assim: eu tenho muito para falar com você, mas esse ambiente cheio de toxina, eu não consigo falar. Você está num ambiente tóxico. Tem ambiente que não é um lugar geográfico, são amizades que você cultivou. Deus está dizendo assim: sai daí. Por que, Leandrinho? Porque Deus ouve aquilo que tu não ouve naquela roda quando você não está. Ele está dizendo: levanta, levanta, levanta e vai para o lugar de revelação. Tem algum crente aqui pentecostal para me ajudar, meu lindo? Não fica calado, levanta essa voz. Deus hoje está falando para algumas pessoas: é tempo de se levantar. E você pensa que o tempo de se levantar é para que Deus te coloque num púlpito para pregar, é para fazer algo muito grandioso. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas não. Deus só está dizendo: levanta para sair, levanta para ir para um lugar de revelação. Levante-se para quê? Para se movimentar. Deus não entrega os seus tesouros para gente paralisada. Levanta! Levanta! Não chacoalha alguém do teu lado e fala para ele nessa noite: levanta, porque Deus quer falar com você. Ai, meu Deus do céu, estou me sentindo nos Gideões da última hora. Aleluia. Vai, maestro. Vem, maestro. Vai, maestro. Vai, maestro. Levanta para quê? Levanta e desce.
e vai até a casa do oleiro. Deus, o Senhor está de brincadeira. O Senhor pediu para eu levantar aqui, para descer até lá. Por que eu tenho que levantar? Deus não te quer prostrado nos lugares, diante de realidades onde Ele não está. Deus só te quer prostrado diante da presença dEle, diante do poder dEle, diante da glória dEle, diante da manifestação dEle. Chega de se prostrar dizendo: ah, se o dinheiro deixar eu faço isso, se o dinheiro deixar eu faço aquilo. Você serve ao Deus da provisão. Não é dinheiro que determina onde você vai chegar, é uma palavra do Todo-Poderoso. Cadê você? Ah, não fica calado não, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu ouvi esses dias de empresários: novembro tá ruim para todo mundo. Para todo mundo que está dobrado diante de um sistema ali fora, mas quem se levanta para descer a casa do oleiro, ah, meu lindo, pode estar escassez para todo mundo, para você vai ter abundância, para você vai vir provisão, para você vai vir milagre. O que é um milagre, pastor Leandrinho? É uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. O curso natural era você ter que entregar aquela casa. O curso natural era você ter que deixar de lado tudo aquilo. O curso natural era abandonar e fechar a empresa. Mas o meu Deus é mestre em realizar milagres. Ele é o Deus do sobrenatural. Cadê você? Não fica parado. Levanta e desce. Deus está te colocando em movimento. Mas Ele não fala levanta e fique de pé, levanta e desce. Falei: Espírito Santo, por que o Senhor pede para o profeta levantar para descer? O Espírito Santo me mostrou no contexto bíblico que só quem aprendeu a descer vive o sobrenatural. No momento o Espírito Santo me trouxe, ele me disse: lembra, filho, do trigo e do joio? Eles precisam crescer juntos, para que no tempo da colheita saiba-se diferenciar trigo de joio, de tão parecidos que são. Mas qual é a diferença? Talvez você já sabe. A diferença é que o joio, ele mantém-se ereto. É uma posição de altivez. Mas por trás daquela altivez, ele carrega um vazio tão grande. É por isso que ele não consegue se dobrar. Ele carrega um vazio tão grande. É por isso que ele tem que ficar tentando passar por cima dos outros. Ele carrega um vazio existencial tão grande. É por isso que ele tem que se desfazer dos outros para se querer se sobressair. Só que a minha Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Deus não quer que você caia, Ele quer que você desça. E o joio, pastor Leandrinho, o joio, ele não fica ereto no tempo da colheita. Sabe o que ele faz no tempo da colheita? Ele se dobra. Mas o que vai ser colhido está nele. Ele não se dobra para receber, ele se dobra para compartilhar. É por isso que você tem que parar de ir à igreja dizendo assim: eu vou lá para receber. Ei, você vai lá para dar. É por isso que na igreja, seja a igreja que você tiver, você tem que ser um dos primeiros a dizer: pastor, eis-me aqui, eu estou cheio, eu quero compartilhar.
é para colocar copo na mesa para o pregador, eu quero compartilhar porque eu carrego algo. É para servir na recepção, eu vou compartilhar, porque eu carrego algo. Ah, meu lindo, é aqueles que entenderam o que Jesus fez em João capítulo 13, quando ele surpreende os seus discípulos, pega uma bacia, pega uma toalha, se abaixa para lavar os pés daqueles a quem ele estava treinando. Escute aqui. Jesus, que estava com Deus desde o princípio, a Bíblia diz que ele abre mão da sua glória, se faz semelhante de homem, ele vem para o mesmo nível da humanidade. Ah, meu lindo, isso é poderoso. Mas como se não bastasse, em João capítulo 13, ele se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Ele que olhava a humanidade de cima para baixo, passa a olhar a humanidade no mesmo nível. E depois, no lava-pés, ele olha para os seus discípulos como? De baixo para cima. Problema é que você pensa que olhar de baixo para cima é sinônimo de estar sendo humilhado. Não, olhar de baixo para cima para os nossos irmãos na fé, foi o que o apóstolo Paulo disse: considere uns aos outros superiores a si mesmo, uns aos outros superiores a si mesmo, uns aos outros superiores a si mesmo. Não é posição de humilhação, é posição de humildade. Por que o joio pesa? Porque ele carrega sementes dentro de si, e ele não aguenta ficar ereto de tanta coisa poderosa que ele carrega, de o tanto que tem nele para alimentar outras pessoas. Então, meu lindinho, o que é que Deus está falando com a gente nessa noite? Você carrega algo, você carrega algo. Não hesite em se dobrar para servir as pessoas, para servir o reino de Deus. Deus colocou algo dentro de você para liberar. Preste atenção. Levanta, Jeremias, e desce. E o texto diz assim, ó: e lá eu falarei com você. Só que o texto não diz que quando ele chega lá, Deus fala com ele. Não. Antes de Deus falar com ele, Deus mostra algo para ele. A mensagem que vai vir é uma mensagem de esperança. Mas antes da mensagem de esperança chegar, Deus o coloca diante da realidade dos fatos. Por que Deus mostra antes para depois falar? Porque tem coisas que você vai precisar encarar para confiar mais em Deus. Ah, pastor, quando Deus mostra é coisa boa, não é? Pergunta para Ezequiel se teve uma sensaçãozinha boa quando ele foi colocado diante de um vale de ossos muito secos. Pergunta para ele se a sensação era gostosa, se a sensação era prazerosa, se a sensação era de uau, que coisa linda. Não! Deus vai te expor, vai colocar, vai desenhar um quadro diante de você, e muitas vezes vai mostrar a sua própria vida. Como, pastor? Do jeito que você está escondendo, dizendo que não está acontecendo. Você está depressivo, você está com a vida quebrada, tu está com a vida arruinada e está falando para todo mundo assim: não, está tudo bem. Você está falando para gente que pode te ajudar, que está tudo bem. Você está falando para gente que pode te erguer. Ei, não, deixa eu no meu canto aqui. Deus está te colocando diante da realidade dos fatos, porque Ele tem uma palavra para você. Tem gente que chegou nessa noite aqui assim, triste, cansado. Dá certo para todo mundo, parece que dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. Tu está pensando em jogar a toalha, mas hoje Deus está dizendo para você assim: eu vou te mostrar, para depois liberar uma palavra sobre a sua vida. A imagem que Jeremias vê é uma imagem incrível. Ele enxerga um oleiro fazendo a obra com o barro, e a Bíblia diz
que enquanto aquele oleiro estava fazendo a obra com as mãos no barro, o vaso se quebrou nas suas mãos. Essa foi a imagem que ele viu. Eu imagino Jeremias ficando um tanto quanto boquiaberto com aquilo. E agora? O que é que vai ser desse vaso? Mas imediatamente ele vê o oleiro pegando aquelas partes quebradas e fazendo daquele vaso quebrado um novo vaso. Fazendo daquele, vou repetir isso aqui, fazendo daquele vaso quebrado um vaso completamente novo. Só que a Bíblia disse assim, agora era do jeito que ele queria. Aí veio a palavra: Jeremias, é assim que eu vou fazer com Israel. Israel está quebrado, Jeremias. Israel está distante de mim, Jeremias, mas pode anunciar para eles. Eu não sei como é que você chegou aqui. Você pode estar quebrado, distante de Deus, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus manda dizer para você. Ele me disse assim: avisa para a vigília sem limites que eu posso restaurar, que eu posso fazer algo novo. Cadê você que acredita? Não fica calado. Só você que acredita, joga essa mão lá em cima. Será que você pode glorificar Deus nessa noite? Tem coisas que Deus precisa te mostrar primeiro, para depois falar o que Ele vai fazer. Por quê? É para que você veja como é que está. Está quebrado, mas é como se Deus estivesse dizendo assim: está quebrado, mas se eu estou te mostrando é porque eu vou restaurar. Deus te mostrou faltando, é porque Ele vai completar. Deus te mostrou a escassez, pode preparar para um tempo poderoso de provisão do alto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Cadê você que está aqui comigo? A banda pode vir, já está vindo aqui para eu terminar. Ele vê o oleiro fazendo a obra com aquele vaso, e a Bíblia diz assim, olha, que o barro havia se quebrado, versículo 4, havia se quebrado na mão do oleiro. De uma lição que eu extraio: você não percebe esse barro, esse vaso, dizendo para o oleiro assim: eu quebrei, já era, não me usa mais, oleiro. Eu quebrei, já era, pode me descartar. Você não vai ver o oleiro descartando aquele vaso só porque ele se quebrou. Por quê, pastor Leandrinho? Porque ele não se quebrou em qualquer lugar. Ele se quebra nas mãos do oleiro. É como se Deus estivesse dizendo para a gente assim: olha, você está quebrado, mas está nas minhas mãos. Todo mundo está dizendo que você não tem mais chance. Todo mundo está dizendo que você já era, que teu ministério acabou, que não tem mais como você voltar a ser o que era antes. Deus está dizendo assim: está mal falado, mas está nas minhas mãos. Está destruído, mas está comigo. Cadê você, meu lindo? Cadê você? Cadê você para dizer: eu estou nas mãos do meu oleiro? Escuta isso. Escuta. O que é que eu aprendo? Para te liberar, para eu liberar aqui o púlpito, eu aprendo que desistir não é uma opção para quem está nas mãos de Deus. Abate na mão de 3 pessoas, fala isso para ela, fala: desistir não é uma opção para quem está nas mãos de Deus. Desistir não é uma opção para quem está nas mãos de Deus. Aponta dedo de profeta para ela e fala assim: tu pode até ter se quebrado, mas tu se quebrou no lugar certo, na mão do oleiro, na mão do oleiro. Vamos, fique em pé no seu lugar, querido. Cadê você para declarar isso? Bate no teu peito e diga: eu estou nas mãos do oleiro. Eu estou nas mãos do oleiro. Você não está em qualquer lugar, você está nas mãos do oleiro, e esse é o melhor lugar para se estar. Só
Só quem acredita não fica calado, não fica parado. Dê um brado de vitória.